Olá, eu sou Roberta Lemos, mãe de duas e tento colocar ordem nessa bagunça que a Júlia Obadia faz. E eu sou a Júlia Obadia, pediatra, mãe de 3 e a responsável pela bagunça de todo dia. Eu sou a Maite Varela, psicóloga, psicanalista, mãe de 2 e passo pano e acolho a galera. E juntas formamos o Entre Laços e Nós. Toda semana recebemos um convidado especial para debater assuntos do dia a dia, formar laços e desatar os nós. Vem com a gente! Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Entre Laços e Nós. E hoje o nosso bate-papo vai falar sobre um assunto muito importante que é maternidade e carreira. Você tem esse desafio? Então, para falar sobre isso, eu estou aqui com as minhas colegas aqui. Júlia, tudo bem, Júlia? Tudo bom, obrigada. Obrigada por estar junto, que a gente vai dividir. E é exatamente obrigada, Carla, querida, por vir. E a gente começa também com a Maite. Muito bom, gente. Essa é a maternidade real. Isso é o que os filhos fazem com as suas mães. Tá aqui o resultado disso. E o nosso bate-papo de hoje, quem vai falar seriamente sobre esse assunto aqui, eu tô com a doutora Carla Furtado, que é dentista e também mãe, é isso, cara? Também mãe. Mas não precisa ser séria, a gente pode descontrair, né? Pode até rir, se quiser. É a Carla, mãe do Pedro, né? Carla, mãe do Pedro. Então, vou começar aqui o nosso bate-papo, porque essa é uma discussão muito importante, porque muitas mulheres enfrentam esse desafio do dia a dia e eu acho que aqui todo mundo já passou por isso. Então, só eu. Não. Passou? Estamos passando. Estamos passando, exatamente. E aí, Carla, qual que é o grande segredo? Se a gente fosse começar a falar sobre o principal desafio. Veio um bebezinho, você está no auge da sua carreira ou está começando a sua carreira, depende do momento dessa mãe, e aí faz o que da vida, Jesus? É uma fase muito transformadora, eu acho, né? Porque a gente se redescobre como mãe, e a gente se conhece como mulher e depois a gente se redescobre como mãe e tem que dar conta da vida e daquele ser. Então, não é fácil, mas acho que como tudo na natureza, a gente consegue dar conta, né? A gente vai arranjando maneiras de lidar. Eu acho até que seria bacana a gente falar um pouquinho da experiência de cada um de nós, porque eu acho que todos nós começamos primeiro como profissionais e em um momento a gente virou mãe, e aí teve aquela bagunça toda. E eu acho que isso que é bacana para a pessoa conseguir se conectar conosco agora, né? Você fez 3 tentativas, né? Eu tive 3 redescobertas. Então, na pediatria, isso é uma lavada, assim. Eu acho que quem lida com criança, virar mãe, é se redescobrir, é se reinventar. A minha pediatria se transformou totalmente da água para o vinho. Eu, às vezes, dou risada, porque as minhas pacientes que eu já tinha antes de ser mãe, a hora que eu lembro das orientações que eu dei para elas e quando eu reencontro elas hoje no consultório, dá vontade de falar desculpa, perdão por tudo que eu falei. No livro, eu juro. Não, assim, são coisas... Eu agora tá tendo um congresso de pediatria e teve uma aula de sono. E aí foi engraçado porque assim, a primeira palestra, que era mais conceitual, era uma senhora falando, e eu acho que de fato a gente esquece das coisas que a gente passou, e também naquela época, sei lá, 50 anos atrás, não existia a quantidade de informação que existe hoje, as crianças não tinham essa coisa de disciplina positiva, enfim. Aí ela começou falando, primeiro veio uma pessoa, um senhor, um adulto, um homem, sei lá, meia idade, começou a falar, falou a parte teórica e tal, e aí você pensa, né, bom, ele provavelmente não acordou de madrugada para cuidar dos filhos. Aí vem essa senhora, que deve ter uns 60, 70 anos, e aí depois para falar sobre as intervenções, veio uma pessoa, sei lá, com seus 30 anos. Aí eu já olhei, né, não tinha aliança, tudo bem que ela podia ser mãe solteira, mas... E aí ela falou que ela não tinha filho, e aí quando fala, porque a cama compartilhada nunca deve existir, não pode amamentar, deitar. Aí quando ela começa a falar, eu por várias vezes quase levantei a mão para falar, bom, tudo bem, isso é teoria, você está no congresso de pediatria, eu imagino que é isso que você tenha que falar, mas em que horas a gente vai começar a acolher essas pessoas? Porque eu hoje, eu não tenho a coragem de falar para uma pessoa que acabou de virar mãe que ela não pode deitar para dormir.
principalmente, e não somente, as mães que trabalham. Eu precisava estar de pé 8 horas da manhã. Se alguém falasse para mim, querida, acorda a cada 40 minutos. Meu filho acordava a cada 40 minutos. As outras eu nem sei, porque eu já ignorava, mas dormia comigo mesmo, então eu não sei. Mas acorda a cada 40 minutos, devolve ele pro berço e volta. Porque o seu casamento, a criança no berço. Meu casamento também, levantando a cada 40 minutos, voltando pro berço, também não ia durar. Porque é enlouquecedor. E aí ela ainda falou assim na aula, porque tem essa comodidade, a mãe quer essa comodidade. Não é comodidade, é sobrevivência. Então você tem que equilibrar os seus neurônios, porque afinal, diz a ciência que por 2 anos você não tem a mesma memória. Então foi engraçado quando a psiquiatra me falou isso. Ela falou, fica tranquila, porque ainda tem, por 2 anos, a sua memória não volta. A Luísa, nessa ocasião, que é minha terceira, já tinha uns 2 anos e meio, aí eu falei pra ela, bom, então essa é a melhor memória que eu vou ter, né? Porque daqui a pouco vem a demência. Eu tenho 6 e ainda não voltou. Então, Mas não é só memória. Você sabe que tem um termo para isso, para esse começo, que é preocupação materna primária. Mas o começo vai até quando? Não, o começo é o começo, não é até agora, calma. Então isso já é o melhor que tá tendo. Já é o melhor. Isso no bebezinho? Bebezinho, a mãe entra num estado que se você tirasse ela da maternidade, você diagnosticaria ela com alguma questão, enfim, né, psiquiátrica. Porque ela tem que ficar voltada para o bebê. Porque o bebê não sobrevive sem mãe. Né? Um bebê humano. Então ela entra num estado ali de conexão com o bebê, num estado mental, né, que pra... Agora, Mati, eu vou falar o que aconteceu comigo, né? Eu sempre tive sono muito pesado, assim. Meu marido fala até hoje que eu não adormeço. Eu tô no boa, quando eu falei, ele fala, à noite eu já fui. É muito rápido. Sempre foi assim, desde pequeno. Mas quando eu tive elas e eu sabia que elas... Hoje também... Boa noite também desmaio. Mas na época em que eu precisava acordar, você escuta a menina fazer assim, ó. Eu acordava. É esse estado. Porque eu sabia, ela vai chorar, vai acordar a outra, vai ser um É a mente da mãe. Vai dar certo. O que acontece? É a mente da mãe, que é preparada. Não para. Na verdade, eu tava vendo isso, né? Nem precisa da mãe, né? Do cuidador. Porque quando você passa a gente tá falando do outro mãe, cuidador, mas é o cuidador. O pai que participa, ele também consegue, ele também tem essa transformação cerebral que consegue ficar alerta. É que na sociedade que vivemos, a gente tem uma posição da mãe mais centralizadora e aí esse pai não precisa, né? Os pais que eu tenho no consultório que são mais participativos, geralmente são mães que passaram por um processo no puerpério mais difícil, que tiveram que se ausentar por mais tempo. Também pais que tiveram modelos melhores. Ou modelos melhores. Mas é raro, mas já tem. Só que assim, na minha casa, eu imagino que não é à toa que eu sou super centralizadora e eu tenho um marido que não é... que deixa eu comandar. Talvez se eu tivesse... Vamos trazer o Léo. Talvez se eu tivesse... Talvez eu jamais conseguiria casar com alguém que fosse tão centralizadora como eu, seria um momento de embate. Mas então eu acho que é uma junção dos 2 fatores. É eu querer fazer e o outro se permitir ser feito. Enfim, com certeza tem pessoas que conseguem encontrar melhor o equilíbrio. Mas eu acho que assim, a maior dificuldade eu acho que hoje em dia a mulher tem uma posição que eu convidei a Carla porque ela se você acompanha as redes sociais dela, você vê que tem toda uma transformação da vida dela profissional depois da chegada do Pedro e essa necessidade do Pedro de conseguir estar junto com o Pedro e se realizar profissionalmente, né? Eu acho que esse é o grande desafio de você conseguir se equilibrar, porque eu acompanhei o Pedro, acompanhei o nascer de mãe da Carla, então assim, você ter toda a entrega, e eu acho que pelo menos o que eu acompanho, que grande parte das mães, não todas, obviamente, falam, meu Deus, eu não quero nunca mais voltar para trabalhar, eu quero viver isso para sempre, por um período às vezes mais curto, uns mais longos, e começar a voltar isso de preciso trabalhar, e como que eu vou equilibrar esses 2 pratinhos, de trabalhar e estar presente, estar na reunião dos pais, e estar nas festas. É difícil. Então, da mesma forma, ter um braço forte profissional, né? E aí eu vejo a Carla fazer isso com maestria, admiro tudo, é a minha dentista, recomendo, e acho muito bacana o trabalho que ela faz. Com maestria, mas
nos bastidores sempre tem alguma coisa Mas que cai, né? conta A a gente tua não história. consegue equilibrar tudo. De quando ele chegou, Né? Então, você já trabalhava já nessa área. trabalhava, né? E quando ele chegou, eu queria muito me dedicar a ele, e foi justamente esse sentimento que eu tive. Eu não quero nunca mais voltar. Não é sempre assim também. É importante falar. Depois a gente fala disso, mas não é sempre sim, assim. as pessoas são diferentes, né? Sempre. Eu, graças a Deus, tive um puerpério bem tranquilo, né? Que eu sei que, infelizmente, não são todas as mulheres que têm. Então, eu queria ficar ali, curtindo muito ele, estava apaixonada, mas, ao mesmo tempo, eu gosto muito de trabalhar, gosto muito da minha profissão. E aí, depois de um mês, eu já comecei, não, eu vou ter que dar um jeito de, aos pouquinhos, voltar, e fui mexendo meus pratinhos, fui abençoada com uma rede de apoio também, né, que é a Giza, que está comigo há 10 anos já, e tem um jeito com criança que é absurdo. E aí fui conseguindo deixá-lo algumas tardes, tirava leite, deixava com ela, corria pro consultório, ficava voltou, ele feliz. tinha quanto tempo? 3 meses. Ah, que luxo. Mas assim, eu voltei... Como é que você se sentia quando estava lá no consultório? Eu ficava muito realizada, não ficava aflita, porque eu sabia que ele estava bem, mas ficava tranquila, porque era muito pouco. Eu ia 3 vezes na semana, das 2 Mas às era 6. importante para você também. Era super. 4 horinhas. E eu sabia que... E tava já... 3 meses ainda não ia comer, né? Mas eu lembro que ela dava leite, a gente começa a esquecer. Colher, né? Na colher, morria de medo adaptou, dele largar o peito. A Carla adaptou. A Carla, na verdade, a Carla tem uma cirurgia de mama e foi assim. Foi bem Porque bonita. eu achei que eu não ia conseguir amamentar por eu ter feito essa cirurgia. E como eu consegui, eu não queria perder essa chance. Então ela... E não perdeu, né, Carla? Você aproveitou cada segundo Até das os 5 suas anos. possibilidades. Foi bem aproveitado. Deve ser bem saudável, né? Fora as artes que ele apronta de saúde. Graças a Deus, A realmente. pediatra disse que tá bem. Tá bem. E a Júlia foi super rede de apoio, né? Porque sem uma pediatra que apoie a amamentação desse jeito, a gente não consegue mesmo, né? Sem o marido também. Enfim, aí aos pouquinhos eu fui. Ele começou a comer, eu aumentei. Aí eu ia toda tarde, né? Ele ficava com ela, eu ia toda tarde. E aí, com 1 ano e 3 meses, que já estava aprontando todas, eu coloquei na escola à tarde. E aí, fiquei trabalhando só à tarde durante, acho que, quase 2 anos. Aí, depois, quando ele estava um pouquinho maior, é que eu ampliei para 2 dias de manhã. Mas até hoje, eu faço questão de ficar com ele 3 manhãs para acompanhá-lo nas atividades, né, de futebol, enfim. E tá junto mesmo, fazer as coisas junto com ele. Porque passa rápido demais. Acho que ele tem, né? cara. 6 anos. Faz 1 ano que ele largou o peito, é isso? Gente, já tinha quase 20. A pediatra falou que ele não ia querer mamar até os 18, não ia querer ficar na minha cama até os 18, ainda tá na minha cama. Já largou. Não tem coisas muito otimistas para falar sobre isso por enquanto. Mas olha, falando dessa questão da cama, né, que você abordou, e eu tinha muito preconceito, porque isso está muito enraizado na sociedade, né? Não pode ficar na cama, é um mau costume, né, dormir com os pais. Mas, gente, foi a única maneira que eu consegui para descansar. Não, é impossível. Para mim, isso foi o que permitiu eu sobreviver até hoje. Então, por isso que eu te falei, assim, a carreira para mim muda da água pro vinho. Eu, antes de ter o Daniel, eu falava pro meu marido, é um absurdo dormir na cama. Eu sabia que os meus filhos iriam pra cama porque eu amava ir pra cama dos meus pais. Eu me lembro, meus pais são separados, a minha mãe acabou que teve um parceiro por um tempo, então a cama dela não era vedada, mas eu lembro quando eu ia para casa do meu pai, que a gente sempre, eles fizeram uma separação super de boa, então a gente segunda, quarta, sexta era da minha mãe, terça, quinta do meu pai, então a gente sempre estava com os dois. E eu lembro meu pai vendo o Jô Soares e eu deitando, e ele, Júlia, vai pra cama, e eu fingindo que eu tava dormindo pra eu poder ficar um pouco mais, e ele ficava me acordando e eu ficava fingindo que eu tava dormindo tipo uma pedra, porque eu queria estar junto, e assim, e eu falei, gente, tudo bem que eu não sou o N da população geral, que tem várias questões envolvidas, mas eu fico imaginando, o adolescente faz parte do desenvolvimento, né, a Maite pode falar melhor, mas faz parte
do adolescente esse distanciamento dos pais. Isso é importante para eles. Então, o adolescente saudável, ele vai se distanciar. É óbvio que tem uma... Eu acho que às vezes você fala que é uma compartilhada, tem uma infantilização a mais, às vezes, da criança, de tratar como nenenzinho, de não promover autonomia. Eu acho que dá pra gente acabar interferindo de uma forma negativa, mas isso não é só pela cama, isso é independente da cama. Eu acho que você dando autonomia, permitindo, vai ter um momento que vai... Meu filho, o Dani, que dorme comigo ainda até hoje, com 8 anos, ele vai ter agora uma experiência na escola que ele vai passear, vai dormir fora? Vai para um acampamento de 3 dias. E aí eu falei, filho, a gente vai ter que começar a treinar você a dormir, porque você não vai ter a mamãe do seu lado. Ele falou, não, mamãe. E ele dorme na casa de amigo. Mas ele só adormece contigo? Não, como eu dou plantão, ele adormece, desde 5 meses eu dou plantão. Então o Léo bota ele pra dormir, a minha mãe bota ele pra dormir, mas ele gosta que um adulto fique com ele. E eu vou te dizer que eu adoro. Eu gosto de ser necessário. Então, assim. isso eu também. é uma questão também, porque tem muitas formas, né? Não tem um certo e um errado, cada um vai encontrar a sua forma. E ele já foi assim, ele já dorme na casa de amigos mais próximos desde cedo, porque eu não sou o elemento, assim, porque eu trabalho à noite. Não é uma dependência, você tá falando, né? E ele foi dormir na casa de um amiguinho nas férias agora de janeiro, a mãe botou os 3 no quarto, né? Ela, ele e as 2 amigas, falou boa noite, apagou a luz, eles ficaram conversando e dormiram. Então eu realmente não tenho essa questão... eu gosto quando ele dorme na cama dele, porque me dá um pouco de paz. Então, às vezes, a gente faz esse esforço. Eu tenho tido mais necessidade de fazer esse esforço. Mas tem dias que eu estou muito cansada e quer saber? Demora muito pra ele dormir, então Tá dormindo, tá tudo bem, entendeu? E eu que me viro de outra forma. E aí eu acho muito difícil você pedir para essa mãe, assim... Você dá regras para ela, principalmente assim, quando ela tem um monte de coisa para fazer no dia seguinte. Então, conciliar essas milhões de coisas que a sociedade pede da mulher, porque você precisa trabalhar, porque você hoje faz parte da renda da casa. Quem aqui não... sua renda é só para o seu bel prazer. Então, você precisa trabalhar para fazer parte da renda da casa. Você precisa estar presente em todas as reuniões, porque senão que tipo de mãe você é. Você precisa ser uma mulher incrível, tá sempre magra, gostosa. Você precisa querer transar quase todas as noites. Então, assim, tanto precisa. É quase um robô, né? Que esse pratinho é muito difícil. Então, assim, eu acho que é mais do que só conciliar a maternidade e o trabalho, né? É conciliar todas as milhões de funções e demandas que a mulher tem hoje em dia. A minha história, ela vai muito na contramão do que vocês estão trazendo, né? Eu tive a Luísa, eu tinha 26 anos. E era a primeira neta, era a primeira sobrinha, era a primeira filha, era tudo primeiro. Então eu li 50 mil livros e eu tinha que fazer o que todo mundo... Meu pediatra me ajudou muito, não posso falar. Mas a minha ordem que eu tinha recebido era essa: você nunca coloque ela na sua cama. Pois bem, a criança não dormia. A menina não dormia. Ela acordava 7, 8 vezes por noite. Eu saí do trabalho, fiquei só de mãe, fiquei por 5 anos falando de hipoglose e fralda, gente, que difícil. E a cabeça como fica? Então, aí emendei outra para dar uma ajuda, né? Porque senão não ia conseguir dormir. Já vai de uma Por isso vez. que olha o que aconteceu. Como eu não conseguia dormir mais do que 2 horas seguidas, eu desenvolvi herpes no olho. A minha imunidade baixou tanto que eu tive herpes na córnea. E aí, quando eu fui lá no especialista e tal, ela falou, como é que é a sua noite? Eu falei, eu não durmo há 2 anos e meio. Nenhuma noite. Porque eu falava, pô, eu não tô trabalhando. Meu marido trabalha, não vou pedir pra ele. Então, quem assumia a bronca era eu. Quando alguém vinha me ajudar, todo mundo fala assim, tudo bem. Quando a criança dormir de dia, você dorme. Deixa a casa e dorme. Ela não dorme de dia. A menina não dormia nem de dia nem de noite. A gente não é robô que deita e dorme porque a criança dorme. Eu dormiria. Eu dormiria. Até hoje, se mandar, você ainda aproveita. Mas a menina não dormia. Tá. Então eu falei, gente, ela não dorme. De dia ela dormia 15 minutos. Era um cisco. E de noite era isso. E você tava na base das teorias e das... E eu tava lá no livro, né? internas. Ana Neném, não sei mais o quê. E, eu não conseguia deixar a menina chorando. Aí começava a chorar eu. Aí o pai vinha, tentava ajudar, me atrapalhava. Era um caos. Então, tá vendo? Cada um tem uma história. Pra mim não deu certo. Talvez hoje, agora mais velha, passando por 2, eu colocaria na cama. Vamos engravidar de novo? Não, Não, mas pera. Nossa! Eu não coloquei e eles dormiram. Nunca te contei isso.
Não, Eles porque dormem. ia ser uma Porque eu acho que humilhação por isso pra que eu não mim. te contei. Ia ser uma humilhação. Não, o Rafa vem fazer visitas até hoje. Mas é bumerangue, vai e volta, né? Mas tem mulher que não consegue dormir com a criança também, né? Eu tenho amigas que eu dei esse conselho, coloca na cama. É Já isso, não tentei, tem uma mas eu regra não única. consigo dormir, Aham. eu tenho a impressão que eu machucar, vou né? Não sufocar vai e dormir tal. de- Aí ela não dorme medo. bem, de medo. Então, cada um Ou cada porque um não mesmo, né? quer, ou porque quer, né, preservar a intimidade do casal, enfim, cada um, né, com a sua escolha. Exatamente. E a questão, o que você estava falando do trabalho, porque tem mulheres que eu falo que, assim, ir para o trabalho é remédio, depois que é mãe. É remédio para se recuperar, seguir e uma coisa diferente. para A voltar gente a ser descansa no você, trabalho, para né? descansar dessa Impressionante. carga mental, que é ser mãe. Não é fácil. É Não uma é, delícia, eu vou falar. acho que- É muito gostoso, né? Senão não teria tido 2, talvez 3. Ó. Mas, assim, é punk. O que a gente tá falando aqui, a gente parece que é horrível, que só estamos lamentando. Não é isso, Não. né? Aqui tem 3, aqui tem Dois. 2, aqui tem 1. Tá indo pro segundo já. E aí tá indo pro terceiro. E aqui terceiro, Em quarto, dois. quinto. Ó. Desse jeito. É uma brincadeira. Mas eu acho que é muito desafiador, né? São questões muito difíceis, assim. E depois, por exemplo, eu fiquei 5 anos fora do mercado. E pra voltar? E pra voltar, exatamente. E aí, cara, quem vai te querer depois, né? E como foi o pontapé Como inicial foi pra voltar? O que aconteceu? Foi uma mãe. A menina que estava apresentando o jornal engravidou. E aí falaram, gente, vê se a Roberta não topa. Aí eu falei, não, tô com a minha pequena tem 2 anos, não, ainda a escola não aceita ela, porque eu não botei em creche, né? Morria de medo. Aí eu falava, não, só vai aceitar com 3 anos. Aí liguei pro diretor e falei, por acaso, assim, daqui a pouco ela já faz 3. Podia ficar só um pouquinho com ela? Só um não, pouquinho. Roberta, traz ela aqui. Ah, E é aí eu real fui da creche, eu cobrir. achei que era meio do seu. Não, ela não foi pra creche, não, Tá. foi pra escola direto. Mas aí eu falei com o diretor, ele aceitou ela um pouco antes, né? Porque eles tinham um prazo lá de 3 anos. Tinha que tirar a fralda, a menina tirou a fralda imediatamente, óbvio. Próximo tema. Próximo tema de fraude. A Bruna. Forçado. Fraude forçada. E aí eu fui, mas assim, foi. E pra mim foi muito duro. Eu tinha culpa, eu tinha muita gente apontando o dedo pra mim, elas não estão prontas, você vai largar. Minha própria família, minha mãe, várias, até hoje ela fala, né? Mas falava assim, eu larguei tudo pra ficar com vocês, tu vai abandonar a menina, a menina tem 2 anos, elas vão sentir tua falta, elas vão sentir perda. Mas você pode se abandonar, né? Porque tem essa Ninguém ideia que a tem mãe dó da tem mãe, que se né? abandonar, né? Não é que pode, ela tem que se abandonar, né? Eu, às vezes, me sinto menos mãe, porque, olha, eu não tive... Joga uma bolinha nela. Eu voltei a trabalhar no consultório, do jeito que, assim, a gente tem essa facilidade de consultório que você consegue É um meio que privilégio organizar a também, sua né? agenda, é um É. grandíssimo privilégio. O meu trabalho CLT era plantão noturno, então eu tive meus 4 meses de licença. Mas o consultório eu consegui, porque o consultório não tem como eu falar para meus pacientes, olha, desculpa, querido, daqui a 6 meses a gente volta a atender. Então, todo o trabalho que eu tinha feito até ali acaba, porque ninguém vai me esperar 6 meses. Bom, eu voltei nos 3, entre 17 a 20 dias de vida. Foi o prazo que eu voltei a trabalhar, foi o prazo que eu me dei. E aí eu lembro a primeira vez que eu deixei o Dani com a minha sogra, era só pra ficar 2 horas. Gente, foi tão libertador. Eu fui quase cantando, eu fui só quase... Sim, também. Muito mal. Mas aí você vê Mas é cada que você um. ficou 5 Cada anos, um né? vive de uma forma. Fiquei 20 A dias. gente tinha até hoje. Eu sabia que eu ia voltar. Então, Meninas da mãe já tá voltando. Também já volta. mamãe já volta 10 anos depois. Não, então, assim, pra mim foi. E aí, eu, no meio do caminho, eu falei, gente, que eu sou menos, né? Meu Deus, eu fui tão de forma boa. alguma. E o plantão, a hora que o meu marido me deixou, porque íamos todos para São Paulo, porque eu não podia ficar tanto tempo sem dar de mamar. Então, fomos todos para São Paulo. Aí, a hora que eu fui entrar no hospital, deu um negocinho. Aí eu falei, gente, eu não tenho o que fazer. Eu não posso pedir demissão. Então, dane-se. Eu ainda lembro que eu achei engraçado que as pessoas falaram, você vai ver como é bom voltar a trabalhar, você volta a se produzir. Aí tô eu com aquele pijama cirúrgico. Com o cabelo, com a touca, olhando pra cara e pensando, olha lá, você volta a se produzir. No hospital com olheira, plantão noturno, né? Foi ótimo. E aí eu só fiquei uma vez com raiva do meu marido, porque ele me ligou no plantão e botou um áudio do Daniel chorando, tipo, como se estivessem matando ele. Ai, que dó.
E aí, depois, a hora que eu ouvi, né, aquela angústia, eu liguei pra ele e falou, não, ele já acalmou, que eu fiquei muito nervoso, não sabia o que fazer. Eu falei pra ele, cara, nunca mais faz isso. É muita Porque a angústia. próxima vez que você fizer isso, eu vou pedir demissão. Porque eu não tenho o que fazer, eu não tenho como deixar o plantão pra ir. Então eu fiquei mesmo sabendo que já estava bem, eu fiquei com o barulho dele chorando e pensando assim, com toda a culpa. Aliás, acho que você podia até falar, da onde que vem essa culpa? Por que a gente precisa ter culpa, né? Mas falta, A precisa gente não ouvir. precisa, né? A gente tá aqui Não, pra mas a gente tem, aliviar. né? E aí, faz o quê? Então, eu gosto Joga no de. mar pra Eu acho que esquecer. tudo que a gente pode pensar e trocar a culpa por responsabilidade. Eu gosto dessa troca. Tenta fazer esse jogo de palavras. Qual que é a minha responsabilidade, não que a minha culpa? Qual que é a sua responsabilidade? O Daniel tava onde? Não, ele estava com o pai, estava Com o bem, pai. mas eu fico pensando se a culpa não vem da necessidade de ser onipresente, sabe? Claro. Porque Com assim, certeza. você sempre está social, fazendo é escolha. cultural, Nossa, a gente tá pra fazendo gente estar isso. aqui, a gente está fazendo uma escolha, a gente está aqui, Então, e aí a o escolha- horário que tem que buscar as crianças na escola lá, a Carla preocupada que tem que pegar o Pedro na escola. Então, Não é nem por isso. O Léo não, vai mas pegar. eu digo, não, assim, a gente está sempre com essa Ah, preocupação, sim, né? mas antes de vir pra cá a gente falou disso, Sim, né? por isso que eu Ainda falei, tem- Mas se a você gente- coloca como escolha, aí você se responsabiliza pela sua escolha. Então, mas a escolha vem junto de uma culpa, porque se eu escolhi estar trabalhando, eu estou escolhendo Porque a gente também não acha que estar pode com a tudo, que criança. consegue tudo, e não dá. Só que aí, às vezes, se você está só com a criança, você também se culpa por não ter. Não está se escolhendo, né? Então, não tem fim, né? Não. Mas eu sou muito a favor de soltando a culpa. Eu sei que não é fácil, é um processo, mas vai soltando, porque. E a culpa, se você troca por responsabilidade, sim, né? De fiz alguma coisa, estou culpada, sou responsável por algo e vou fazer, né? Algo com isso. Aí tudo bem. Agora a culpa sozinha, ela só vai correr. Ela Agora, imobiliza. Maite, aqui, ó. 17 dias, 5 anos, 3 ou 2 meses, né? É, por aí. E tu? Eu, então, cada gestação para mim era um recomeço. Já falou, porque eu não voltei. Também eu tive mudanças, né? Mudanças de cidade, né? Da Amanda, eu morava no Rio quando eu engravidei e fomos para São Paulo. Então eu já interrompi no Rio, né? O trabalho, naquela época não existia trabalho online, né? Agora tá diferente. E não tinha família ajudando? Em São Aqui? Paulo? Em São Paulo? Sim, Tinha. sim. Só que aí eu aproveitei, eu fiquei 1 ano com ela. Eu fiquei 1 ano com ela e depois fui me recuperando, enfim, né, profissionalmente, comecei a trabalhar, enfim, no consultório, é trabalho de formiguinha no começo, vai, e engravidei do Rafa, e aí, de novo, enfim, parei, e aí quando para é isso, né, dava super esvaziada, e aí é um recomeço. E aí eu tô falando de novo de um lugar de privilégio, que eu podia, né, parar, não dependia, né, enfim, não tinha uma dependência, né, familiar do meu ganho, então eu tive esse privilégio. E daí do Rafa também, fiquei 1 ano com ele e aí mudamos de novo. Porque cada mudança e cada gestação é um recomeço pro autônomo, né, pro profissional de saúde autônomo. É muito desafiador, né? Muito. Então eu não tive essa experiência de conciliar. Eu concilio agora, mas com eles já maiores. Agora, quando vocês voltaram, depois dos bebês, mudou alguma coisa na forma como vocês viram a carreira de vocês? Sim. Não, pra mim é Sim, com completamente. certeza. Não tem- eu acho que É, lida tu com é- criança. tu é- muito, né? Não, quem lida com criança eu sou de verdade. Eu sou outra. Tudo. Orientação, empatia, gente. Empatia. Olha, de tudo, assim. Eu fico pensando não só profissionalmente. A minha cunhada, eu tenho um sobrinho que nasceu muito prematuro. E eu lembro que eu fiquei pensando quando eu via. Foi o meu contato mais próximo com alguém na UTI da família. E às vezes eu pensava, ela estava assim, borocochô, mas chateada, óbvio, o filho dela estava internado. E aí eu lembro que no hospital, quando a gente ia almoçar, não sei o que, às vezes você esbarra em alguém, você pensa, nossa, como esse cara tá mal-humorado. Cara, você não sabe de onde ele tá vindo. Às vezes ele acabou de sair, que ele teve uma notícia ruim. Então, é tão difícil a gente não fazer o pré-julgamento. E a hora que você nunca passou por aquela situação, você tem vários pré-julgamentos. Quando você passa, você tem muito mais empatia. Sororidade, que é uma palavra que eu aprendi na maternidade. Então, não tem nem o que falar.
E, enfim, e a Carla, eu queria até que você falasse só um pouquinho da sua mentoria, porque eu acho que essa possibilidade do trabalho online te permite ficar mais tempo com os seus, né? Não sei se é uma ilusão. A questão da mentoria surgiu para ajudar os outros profissionais mesmo, sabe? Num sentido de que eu comecei a ter uma visão do meu trabalho, não sei se isso foi influenciado pela maternidade, talvez sim, mas de querer ajudar mesmo os outros profissionais e alguns foram me pedindo ajuda. Mas eu não vi como essa possibilidade de largar o consultório. Na verdade, eu estou arranjando mais trabalho para mim. Não, mas é que eu vi alguns posts você falando que eu consigo cuidar da minha carreira e da minha família hoje, né? Ah, sim, mas é porque, sim, porque eu implementei muita coisa nova que eu não tinha no meu consultório antigo. E isso me trouxe a possibilidade de trabalhar menos tempo, né? Poder usufruir mais tempo com ele, né? Como família, recebendo a mesma coisa por isso. Então, isso que eu achei bacana. Foi por isso que me veio à mente, quando a gente falou de carreira e filho, como conciliar. Eu falei, gente, uma pessoa que pra mim me passa uma imagem de sucesso. Foi isso que você falou, a gente não sabe os bastidores, mas a gente não sabe o bastidor de ninguém. Porque o bastidor de ninguém é fácil. Não é de quem não trabalha, até de quem tá sentado lá não faz nada. Até da pessoa que é muito rica deve ser muito difícil, Sim, porque o bastidor de todo mundo, a gente atrás da cortina de todo mundo. Não sei não, hein? Não pode ser fácil também. Um pouquinho melhor. Todo mundo tem suas... Mas todo mundo tem os bastidores. também. Mas é isso, assim, eu sempre achei você super estudiosa e tudo, e eu considero que eu vi você mudar de consultório, eu vi você fazer assim na sua carreira em plena pandemia, né? Em plena pandemia. Sim, agora entendi a sua pergunta. Foi isso, foi uma maneira que eu comecei a pensar como é que eu vou uma continuar adaptação, usufruindo, né? Porque eu não queria ficar naquele esquema de trabalhar 12 horas por dia e ficar sem vê-lo, porque a tendência era aumentar, né, a carga. Eu preciso aprender a me valorizar mais. Eu sentia que eu não me valorizava o necessário, assim, na profissão. Como eu vou fazer isso? Aí fui estudar parte de branding, de marca pessoal e jornada do cliente, como trazer uma experiência bacana para o consultório que a gente idealizava tanto, eu e meu marido, né? E aí a gente teve sucesso A gente nisso, pode fazer um outro episódio de como trabalhar com o marido e ter uma vida feliz. Porque eu acho que se eu trabalhasse com o meu marido... Como ele sabe, eu já falei com ele, não daria certo. Não dá. Ele é muito, muito correto. Assim. Ele que... Eu fiquei até com medo com quem que eu me juntei. Pera. Ele Fale mais sobre isso. Certinho. Não, ele é muito engenheiro, diferente. Ele é engenheiro. O meu também é quadrado, jamais. A gente brinca lá em casa que um é ao vivo, outro é gravado. Exatamente isso. Mas será que não é assim que dá certo? Eu acho que dá certo. Completa, né? Porque Mas daí, não na mas Aí já já tem esse complemento na vida pessoal. Acho que 100% desse complemento existe. Será que não? Sim. Eu acho que é mais fácil do que se fossem dois muito parecidos. Iguais? Não, mas precisa. eu fico Eu e vendo, o Bruno, a gente. gente é assim, Precisa, a gente... Não, precisa. Mas eles dividem consultório, Não, ele ficam sim. lá. Deixa eu... Mas a gente querendo- pouco se vê no consultório, sabia? É? Porque eu fico mais na minha sala, ele na dele. E no consultório a gente não fala tanto de trabalho em casa, engraçado. Mas aí é legal. Isso eu acho bom, porque assim, lá em casa a gente está tendo essa dificuldade. Né? Eu tô com um trabalho fixo, eu tenho a minha empresa, e aí eu chego em casa às vezes 10, 11 horas, e eu quero falar da empresa, ele vem falar de nota e as meninas ficam lá, tá, e a gente? Então, se você já trabalha com pessoas, você consegue dividir melhor o seu tempo, né? É verdade. Na parte pessoal. Pode ser. A gente tem momentos que a gente conversa sobre isso, como se fossem reuniões mesmo. Exatamente. E aí depois a gente não... É que eu não Pessoas sei não levar, eu não evoluídas, sei não talvez, levar pro né? lado pessoal. Talvez se eu tivesse uma reunião, eu tivesse uma treta com meu marido, não ia ser só ali. Eu ia ficar um pouco irritada por um tempo. Não é pra todo mundo. Vamos Não pensar, é. nada é pra todo Eu mundo, acho que né? não. Nem trabalhar com o marido, nem cama compartilhada, nem deixar no berço, nada é pra todo mundo. Deixa na na minha verdade, cama você tem que... Não, acho que o acabei que a de Mari falar, falou é nem verdade. deixar no berço, né? Exatamente, a gente não pode fechar, Não né? tem Não é receita assim, única. todo mundo fala que é assim, mas eu fiz assim, então é do meu jeito. E para de falar, eu achei ótimo. Você falou, eu fiquei 5 anos com as meninas. Trabalhou com 17 dias, Não, mas e tudo a bem. diferença é- E as duas fizeram escolhas. Sim. Então, é Não isso foi daí que é a escolha. culpa, é a escolha.
E eu acho que uma das coisas da culpa é você conseguir fechar o olho pro que os outros falam. Tá. E é outra história. Eu acho que se você conseguisse só pensar nisso, o que é importante pra mim, pros meus a culpa filhos, já reduz. Já tá bom. Porque, a minha segunda filha ficou internada, né? E aí, imagina a culpa ficou internada por um vírus respiratório que provavelmente, possivelmente, a gente prefere não acreditar. Talvez não. tenha sido eu que tenha trazido. E é muito difícil. Só que aí você precisa entender que foi uma escolha. Que eu fazia isso. Ou eu não teria o dinheiro de pagar o consultório, e que é hoje uma fonte de renda de várias atividades nossas de lazer e as obrigações, né? Aí, é isso. Sempre escolha. Gente, tá no finalzinho do programa, e como é o nome Entre Laços e Nós, entre nós, o que a gente pode trazer como lição desse nosso bate-papo aqui para quem tá nos ouvindo? Em poucas palavras. Cada um vai encontrar seu caminho. Deixa o instinto vir, né? Escuta e filtra o que você está escutando, pelo amor, né? Filtra tudo. Mas também aceita, se fizer sentido, porque às vezes a gente rejeita de cara, e podia ser legal, né? Algum outro conselho. Pra mim, eu acho que se respeite, né? Eu acho que se você se respeitar, você já resolve metade das suas questões internas. Eu acho que é isso. Tentar equilibrar, né? Todos os pratinhos, fazer o que te faz bem e filtrar o que os outros te falam, né? Se cair um pratinho também, ninguém vai Tudo morrer. bem, Dá Mas tudo eu acho certo. que, para mim também, equilíbrio e responsabilidade são duas palavras que norteiam essa questão, né, de maternidade e carreira. Você precisa ter a responsabilidade, né? Você resolveu ser mãe, você tem uma pessoa que depende de você, mas tudo com muito equilíbrio, né? Menos culpa. É isso aí. Inevitável, né? Obrigada, Mas... viu, cara? Obrigada a vocês pelo convite. Obrigada. Adorei. Entre Laços e Nós fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Carla, muito obrigada mais uma vez. Obrigada, Maite. Obrigada, Júlia. A gente se vê no próximo episódio. Até lá. Olá, eu sou Roberta Lemos, mãe de duas, e tento colocar ordem nessa bagunça que a Júlia Obadia faz. E eu sou a Júlia Obadia, pediatra, mãe de 3 e a responsável pela bagunça de todo dia. Eu sou a Maite Varela, psicóloga, psicanalista, mãe de 2 e passo pano e acolho a galera. E juntas formamos o Entre Laços e Nós. Toda semana recebemos um convidado especial para debater assuntos do dia a dia, formar laços e desatar os nós. Vem com a gente!